Olá pessoal, eu sou Adriano Machado, engenheiro agrônomo da Aquasul, responsável pela estação experimental da cooperativa e também pesquisador da CDEP Agro. Então o objetivo de estar aqui hoje é falar um pouquinho com relação à cigarrinha do milho, que tem causado aí tanto prejuízo, não somente na nossa região sudoeste do Paraná, mas em diversas regiões do Brasil. Então nós temos observado que nas últimas safras ela está ocorrendo em pressões cada vez maiores. Então isso aconteceu já em algumas safrinhas, né, passadas, na safra de verão aí, safra 2019-2020, né? E agora a gente também está encontrando aí em altas pressões em janeiro de 2021. Então a cigarrinha, ela é uma praga extremamente agressiva na cultura do milho, tá? Porque ela transmite aí algumas doenças, né, que são chamados aí de molicutes, que são enfesamento pálido e enfesamento vermelho. Tá? Essas doenças são doenças lentas. Então a cigarrinha, ela é um vetor. Então se ela estiver contaminada com esses molicutes, automaticamente quando ela vai se alimentar aí da cultura do milho, ela vai transmitir isso para a planta, né? E essa planta vai expressar um sintoma mais lá na frente. É muito importante que a gente conheça um pouquinho a dinâmica da cigarrinha, porque a gente tem um monitoramento, né, na estação, e a gente observa que dependendo as semanas aí que são coletadas, ela acaba aparecendo às vezes com uma maior ou às vezes com uma menor ocorrência. Então é muito importante aí que a gente conheça um pouco a dinâmica da praga para a gente conseguir traçar aí algumas estratégias de manejo. Então a cultura do milho, de aspecto geral, tem um período crítico, então que vai desde a fase de emergência até na fase de V6. Então esse é o período que é onde a cigarrinha realmente ela transmite esses molicutes, né? E eles vão ocasionar aí uma perda significativa de produtividade. Então, como eu falei antes, são doenças lentas, né? Eles translocam aí praticamente via floema, né, na cultura do milho. Então, normalmente acaba interrompendo aí a translocação dos fotossimilados, né, e aí acaba ocasionando esses sintomas aí que são muito visíveis no campo, né? Que é aquele aspecto de internódio curto, né? A planta aparecendo mais amarelada aí com relação às folhas mais da ponteira, né? Enfesamento vermelho, tombamento de plantas devido ao acúmulo de açúcares aí na base do como. Então são alguns exemplos aí da ocorrência da cigarrinha. Existem algumas estratégias que podem ser adotadas para o manejo da cigarrinha, tá? A primeira delas é a eliminação de pontes verdes. Então a gente sabe que a ponte verde ela é extremamente importante para que haja proliferação da cigarrinha, né? Para que ela se contamine com os molicutes, né? E depois vai chegar até a lavoura do produtor e vai acabar contaminando, né, as áreas aí cultivadas. Então uma das primeiras estratégias é a eliminação das pontes verdes, né? O chamado aí milho tiguera, o milho guaxa aí que fica no meio da cultura da soja. Então esse seria o primeiro passo para a gente começar a pensar em reduzir a população de cigarrinhas. Outro ponto muito importante é com relação à janela de plantio. Então a gente sabe que em alguns momentos do ano, alguns meses do ano, a gente tem uma ocorrência um pouco maior, né, dessas cigarrinhas. Então o que a gente tem visto muito de milho safrinha, normalmente a abertura de plantio, né, que seria nesse momento agora, algumas lavouras aí já até foram implantadas, é um momento que a gente tem que tomar mais cuidado, porque nos monitoramentos aí que a gente tem acompanhado na estação experimental, junto com alguns parceiros da Aquasul, é o momento em que a gente tem as maiores pressões de cigarrinha. Então assim, a abertura de plantio, né, é um momento crucial para a gente fazer o manejo, então sempre escolher aí os híbridos mais tolerantes para esse momento agora de implantação. Conforme o plantio vai indo na sequência, aí final de janeiro, início de fevereiro, a gente tem visto que essas pressões de cigarrinha, elas têm diminuído um pouco. Então esse é um ponto importante, a gente conhecer qual que é a janela de plantio, né, e conhecer qual que é a tolerância dos nossos híbridos. Então outro ponto para o manejo de cigarrinha, né? Então já falei de dois pontos cruciais, com relação à escolha do híbrido. Então existe diferença entre híbridos com relação a níveis de tolerância, mas no entanto não existe nenhum híbrido 100% resistente ao complexo de enfesamento. Então a gente tem vários trabalhos na cooperativa, vários trabalhos sendo realizados já há 2 anos atrás, né? Já começando esses experimentos, e hoje a gente já tem muitos dados aí com relação à característica dos materiais. Então esse seria um terceiro ponto, né? A escolha do híbrido, ele é um fator também principal. No entanto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo eu tendo um híbrido tolerante à cigarrinha, né, um híbrido que tem se comportado muito bem, esse híbrido também necessita de manejo, porque a gente tem visto híbridos tolerantes, às vezes exposto a uma alta pressão de cigarrinha, sem manejo, a gente também pode ter perdas significativas de produtividade, tá? Então tomar bastante cuidado com relação a isso. Outro ponto com relação ao manejo de cigarrinha é a utilização de alguns inseticidas, né? Então a gente tem vários grupos químicos, né, desses inseticidas que tem registro e tem um excelente controle para a cigarrinha.
Então a gente tem associado muitos trabalhos aí com o controle químico e também o controle biológico, né, que são através de fungos, né, que são aí parasitas, que nos auxiliam também no manejo aí dessa praga na cultura do milho. Então esse seria um outro ponto. O mais importante é a gente conhecer o período crítico então da cultura do milho, né, para essa entrada dos molicutes, então que vai desde a fase de emergência até a fase de V6. Esse é um período crucial aí que a gente tem que cuidar e tem que trabalhar com relação ao manejo. É muito importante que você, produtor, utilize, né, todas essas ferramentas, né, para o manejo da cigarrinha, tá? Para com isso a gente reduzir os problemas futuros. É importante também trabalhar nas doses recomendadas dos produtos, tá? No caso aí inseticidas, e também cuidar muito com relação ao intervalo de aplicação, tá? Então a gente está vendo que em alguns momentos aí de alta pressão, alguns produtos aí chegam a deixar 4, 5 dias de residual, tá? Então o mais importante é que você consiga, de repente numa pressão alta, realizar aplicações cada vez mais precoces na cultura do milho, né? Reduzir esse intervalo de aplicação e aí a gente consegue ter um bom controle aí da cigarrinha. Pessoal, fica aqui mais uma dica, tá? Estamos à disposição com relação ao manejo aí na cultura do milho safrinha.